Em uma bela manhã comum, uma mãe bem da boa estava fazendo o almoço e logo chama sua filha Naeon pedindo para que a mesma acordasse o rapaz. E a garota, que estava toda suada pelo fato de que na real ele estava malhando para caramba, corre até o quarto e chama pelo nome de Haseong. Ao ver o prota ali debruçado sobre a mesa, que aparentemente o mesmo estava estudando por muito tempo, a garota logo reclama que de novo ele tinha dormido em cima da mesa. Carinhosamente ela toca o rosto do garoto apertando as suas bochechas, e ao acordar o mesmo, a garota diz para dizer para ele que se apressasse pois precisavam muito irem para a faculdade. E da cozinha, a mãe conseguia ouvir o garoto gritando irritado do quarto que não gostava de ser acordado assim daquela maneira, e que preferia mil vezes ser acordado com o despertador do celular. Enquanto o prota reclama que não conseguia mexer as suas pernas por estar com cãibra, Naeon pergunta ao mesmo o que ele tinha achado da sua nova calça legging, e depois de olhar seriamente para a garota mantendo o personagem, o prota afirma que ela estava linda em plenitude vinda, deixando a garota completamente envergonhada. O rapaz tinha realmente uma incrível relação com aquelas duas mulheres, afinal já fazia mais de um ano quase que o mesmo morava naquela casa, e tudo isso remete a Haseong, o dia que ele simplesmente gritou de felicidade para sua mãe dizendo que havia ficado em segundo lugar e assim ganhou uma vaga na faculdade. E é claro que com isso o mesmo logo cobrou a sua mãe de manter a promessa que ela havia feito para ele de deixá-lo morar sozinho caso ele passasse em alguma faculdade. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação comentem aí, e é claro, mete bala no like. Quando ele estava de partida, sua mãe ligou para o mesmo dizendo que seria muito difícil morar sozinho no começo, então por isso pediu para que uma amiga arrumasse um quarto para ele na sua casa, e como não era alguém desconhecido, Haseong não precisava ter medo. Antes mesmo que ela respondesse o chamado do garoto, a mãe rapidamente desliga para evitar discussão com seu filho, que fica resmungando e se perguntando desde quando a sua mãe enxergaria o mesmo como uma criança. Depois de algum tempo, a amiga de sua mãe foi o buscar e Haseong fica completamente observando a mesma e encarando, afinal ela realmente parecia ser bem familiar para o garoto. Logo vem na mente do rapaz uma vaga lembrança de que quando ele era pequeno e conheceu essa amiga de sua mãe num parque de diversão e que na real tinha sido muito incrível para ele aquele dia. E foi literalmente assim que o prota acabou indo morar com a melhor amiga de sua mãe juntamente com a filha da mulher. A boa mãe pergunta aos dois se eles na verdade não estavam tendo aula via internet, mas a loirinha corre responder que graças a Deus tudo já tinha voltado ao normal. A mulher parece não ficar muito contente com isso e resmunga por tudo já ter voltado ao normal, afinal o mundo lá fora era realmente muito difícil e cruel. A tia Yuna, melhor amiga da mãe de Haseong, pergunta ao mesmo educadamente o que ele achou da sopa que ela fez e se estava do agrado do rapaz. Haseong sempre será grata a Yuna, porque mesmo sendo um pedido de uma amiga próxima, não é toda mãe que aceitará colocar um homem um tanto quanto desconhecido dentro de sua casa, e nem devem, né? Ainda mais se você parar para pensar que a mulher tem um prédio inteiro com vários apartamentos vagos, e mesmo assim deixou o garoto viver no mesmo apartamento que ela e sua filha. Somente uma pessoa com um enorme coração realmente faria isso por alguém. Fala sério, essa mulher é um anjo, pois até mesmo quando não fazia janta, dava dinheiro ao prota para comprar comidas diferentes como pizza. E além de ser tão boazinha assim para o prota, o mesmo refletia também que o que ela tinha de beleza não estava escrito em lugar nenhum. Enquanto estava tendo uma bela refeição e mexendo em seu celular, Naeon vê o prota ali na boa e resolve dar uma mexidinha com o mesmo. Por debaixo da mesa, a garota cutuca o prota, que assustada acaba debruçando em cima da mesa, dando um susto até mesmo na tia Yuna. Com isso, a garota se levanta correndo da mesa e se arrumando, diz ao prota para que eles fossem rapidamente para a faculdade, enquanto o prota refletia que ela realmente não tinha nada de parecido com sua mãe. Porém, antes que a garota metesse o pé, Yuna chama pela mesma, dizendo que tinha preparado um frango com todo o carinho para ela, caso ela quisesse comer na faculdade. Meio sem jeito, Naeon pega a marmita da mão de sua mãe e agradece, se retirando, enquanto o prota também se despede da mulher, agradecendo a ela. Já no caminho para a faculdade, Naeon para o prota e pergunta ao mesmo se ele não tinha nenhuma namoradinha. Afinal, o semestre já estava para terminar e Haseong provavelmente teria alguém em mente. Sem graça, ele responde que andava muito ocupado ultimamente e definitivamente mal lhe sobraria tempo para namorar. E na mesma hora, a garota retruca dizendo que essa foi a mesma desculpa do ano passado, e acrescenta a pergunta se ele iria estar ocupado até ficar velho e desperdiçar por completo a sua juventude. Haseong fica completamente sem graça e responde que acredita ser normal ficar ocupada assim durante a faculdade, mas Naeon responde que não, afinal ela nem estava, e acrescenta dizendo que apenas estava ocupada com as aulas de conteúdos bem chatos e difíceis, deixando o prota um tanto quanto surpreso. Os dois param e ficam reparando uma coisa, que logo a garota solta dizendo que é muito estranho que todos os bons alunos tenham um namorado ou namorada. Mano, não tanque isso não, véi. Ao ver o prota triste, Naeon grita pelo mesmo apontando para um casal que estava entrando na mata e pergunta ao garoto se isso não era muito suspeito. Mas sem graça ainda, o prota não sabe nem como responder e acaba dizendo que pelo visto talvez eles só quisessem falar a respeito de drones em um lugar com mais privacidade. E indo na direção do casal, Naeon diz que as pessoas inteligentes sempre procuram descobrir a verdade, deixando o garoto surpreso perguntando por que ela queria descobrir a verdade sobre aquilo. Os dois realmente acabam seguindo o casal e vendo os dois conversando sobre drones, e isso na real deixa o prota extremamente constrangido em uma baita crise existencial. Logo Haseong se dá conta de que o casal conversador era ninguém menos ninguém mais do que o presidente do conselho e a irmã do vice-presidente, deixando Naeon surpresa com a capacidade da visão do rapaz. E observando tudo aquilo, os dois ficam extremamente em choque e logo Naeon diz ao garoto que era melhor que eles voltassem para dentro da faculdade e deixassem isso pra lá. Mais tarde, já na sala de aula, Naeon, para provocar o prota, reclama com o mesmo que não acreditava que ele levou ela até lá só para ver aquilo. E na hora, completamente surpreso, o prota responde que na verdade foi ela quem arrastou ele até lá por conta
conta da curiosidade incontrolável dela. Nayeon, boca aberta como sempre, acaba dizendo em voz alta ao prota que definitivamente não conseguirá apagar aquela cena horrível de sua mente, e até mesmo o presidente consegue ouvir aquilo. Ao ver que o garoto ficou constrangido e se virou procurando quem foi que disse aquilo, Haseong diz à sua amiga que ela não deveria agir assim com outras pessoas. E depois de ficar sem graça com todo o constrangimento causado, a garota começa a olhar para o seu redor e percebe que até mesmo ali tinham vários casais. Ela chama para o prota, que na mesma hora responde que Nayeon devia prestar mais atenção nas aulas, pois depois não adianta pedir ajuda para ele, que não teria como ajudá-la. Com um tom de apaixonada, a garota diz ao prota que eles sempre estão juntos, então as pessoas podem acabar entendendo errada a relação dos dois. E na hora o prota responde que ela já estava falando asneira. Porém, em meio a essa conversa, a professora consegue ouvir e grita para que o prota e Nayeon parassem de conversa, e depois da aula procurassem por ela. A professora Soyeon, amiga da mãe de Nayeon, pergunta à garota como ela podia ser tão bagunceira assim, já que tinha uma mãe tão boa. E ao ver que nem assim os dois paravam de conversar e ficarem de briguinhas, a professora fica se perguntando que pecado que Yuna cometeu para merecer uma filha daquelas. Soyeon teve de atender o telefone, mas assim que termina, pergunta por Nayeon, que saiu vazada e deixando o prota carregar todo o peso dos livros completamente sozinho. Assim que a mulher pega o peso para ajudar o prota, o garota pergunta à mesa se ela estava tudo bem, já que tinha ouvido ela respirar bem fundo quando falou no telefone com um tom de decepção. Triste então, a professora responde ao prota que na verdade ela acabou sendo demitida e por isso não daria mais aulas para ele no próximo semestre. E continua suspirando, dizendo que é uma pena, pois tinha se apegado muito aos seus alunos. E na hora Haseong responde a ela que ficasse tranquila, pois teriam outras oportunidades e outras turmas também. Soyeon, com um sorrisinho, pergunta ao prota se o mesmo estava tentando animar ela, e agradece meio sem jeito ao garoto por todo o carinho nessa fase difícil. Igual uma doida, do nada ela joga a caixa no chão e grita que definitivamente ela será bem mais feliz, assustando o coitado do prota, que já tava do lado da maluca. E abraçando o prota, ela diz que até que o mesmo estava bonitão e pergunta se ele gostaria de ser para beber uns drinks com ela, surpreendendo ainda mais o coitado. O rapaz imediatamente aceita o convite da mulher, que agora não é mais professora, que saiu correndo de felicidade por não estar mais no cargo. Soyeon pediu ao prota para que fosse beber com ela, para que assim desse uma levantada no seu ânimo. Afinal, ninguém fica feliz por ser demitido, né? Enquanto eles bebiam, o prota logo percebe que após alguns drinks, a professora começou a expressar tudo de bom e ruim que estava sentindo dentro de si para ele. E depois de mais algumas conversas, ela até mesmo diz ao rapaz que ele deveria arrumar uma namorada para que no futuro não se arrependesse disso, deixando o coitado muito envergonhado. E após mais um pouco de gargalhadas, ela pergunta ao prota se ela parecia uma boomer para ele, que responde que ela parecia mais como a mãe dele. Eu, hein? Não é pra menos, afinal, quando Haseong era pequena, a professora e sua mãe eram próximas e faziam muitas viagens em família juntas. E depois de muitas bebidas, o prota foi com a professora até um certo ponto e desceu do carro que estava na casa dela para que assim ela conseguisse chamar o seu Uber. Logo a professora retorna com seus sentidos e vê o garoto com muito frio do lado de fora do carro e pergunta ao mesmo o que ele estava fazendo ali fora naquela ventania. Surpreso, ele dá um sorrisinho dizendo que estava esperando a Uber, mas a professora pede para que ele esperasse dentro do carro, afinal estava muito frio e ele poderia acabar ficando gripado. De primeira mão, Haseong nega dizendo que não estava com frio, mas Soyeon insiste perguntando ao mesmo se ele realmente queria continuar, deixando ela preocupada. E depois de acabar cedendo, a professora deita no colo do prota pedindo licença para o mesmo, que fica extremamente envergonhado com a situação. Triste novamente, Soyeon pede desculpas ao prota dizendo que hoje tinha mostrado para ele todo o seu lado ruim e isso realmente era muito vergonhoso para ela. E com seus olhos cheios de lágrimas diz também que é estranho ela tentar dar conselho sobre namoros, já que fracassou com o próprio casamento, e com pena o prota até tenta consolar a garota. Sorridente, ele diz a mesma que ela sempre foi muito legal para eles e literalmente todos os alunos sempre adoravam e admiravam a pessoa que ela era, e alguns até mesmo usavam ela de exemplo. E termina dizendo para Soyeon que ela não era vergonhosa e que até mesmo ele admirava ela em muito. Com toda a euforia da consolação, o prota acaba tocando em um lugar meio sus, e após perceber isso, fica extremamente sem graça e a professora diz para que ele não se preocupasse com aquilo, pois estava de boa. Ela acrescenta dizendo ao prota que ele não deveria se sentir envergonhado por cometer um erro, afinal não era mais uma criança. E bom, acaba pintando um clima entre os dois. Enquanto o garoto estava tendo uma longa tarde de amor, a tia Yuna estava muito preocupada com o mesmo por estar demorando muito para chegar em casa, afinal ele nunca tinha se atrasado antes. Lá onde o prota estava, o motorista que o garoto tinha chamado já havia chego e logo começa a procurar por onde o rapaz estava para levá-lo para casa. Para a sorte ou azar do cara, ele encontra o carro correto, mas se depara com a situação e sai reclamando dizendo que hoje em dia a rapaziada realmente não tinha mais respeito como antes. E depois de uma longa noite de amor quase que infinita, o prota se despede de Soyeon, que pede ao mesmo para que guardasse esse segredo de sua mãe, e que o que ele fizer a partir de agora para frente será a responsabilidade do mesmo. Assim que o rapaz chega em casa, a tia Yuna já mete a bronca no mesmo, perguntando por que ele não atendeu as ligações e não enviou nenhuma mensagem, e o que ele estava fazendo para não vir para casa, e completa dizendo que estava completamente decepcionada com ele. A tia Yuna pergunta novamente ao prota o que ele estava fazendo e por que não dizia nada, enquanto em pensamentos ele refletia que na verdade não tinha nem como explicar o que ele realmente estava fazendo. A mulher então diz ao prota que não continuará perguntando a ele e sabe que o mesmo não é mais uma criança para fazer besteiras. Ela só realmente fica muito preocupada se algo de ruim acontecer com Haseong, e por esse motivo da próxima vez que ele não for voltar para casa, que mande alguma mensagem pelo menos avisando que estava bem. Haseong fica realmente muito triste e pede perdão a Yuna, dizendo que não irá se repetir e que também irão se comunicar mais da próxima vez. E Yuna aceita desculpas do prota e pergunta ao mesmo se ele estava com fome e logo começa a preparar algo para Haseong comer. O cara não é criança, mas age como se fosse, mano. E para recompensar Yuna pelo seu erro, o prota oferece ajuda para cozinhar a sopa e logo já começa a meter a mão na massa. Oxe, lá ele 1000 vezes. Ao ver que o prota sabia mesmo cozinhar, Yuna elogia o mesmo e pergunta
pergunta se ele aprendeu isso com sua mãe, mas o rapaz responde que aprendeu sozinho, porque não queria viver com seus pais para todo sempre. Extremamente sem jeito com a sopa pronta, Haseong pergunta a Yuna se a mesma queria experimentar para ver como realmente tinha ficado o gosto de sua sopa. Ao provar a sopa, Yuna começa a sentir como se estivesse nos céus e diz para dizer ao prota que realmente estava muito deliciosa aquela sopa, e que era realmente a melhor que ela já tinha provado em toda a sua vida. Yuna abraça o prota dizendo ao mesmo que gostaria de ter um filho tão bom e habilidoso como ele, e isso deixa o cara ainda mais envergonhado. Ela continua dizendo a Haseong que desde que o mesmo entrou para a vida dela e de sua filha, as coisas melhoraram muito, e ela nem sabia como poderia agradecê-lo por tudo isso. Com um olhar de carinho, ela segura a mão do rapaz e diz ao mesmo que já nem sabia mais onde enfiar a cara de tanta vergonha, que agradecia e muito pelo mesmo ter vindo morar junto delas. Enquanto os dois estavam ali conversando na cozinha, Nayeon estava ouvindo literalmente tudo que sua mãe havia dito e fica muito triste com a situação que presenciou. Porém, enquanto eles estavam cozinhando, a tia Yuna acaba escorregando com a sopa que derramou no chão e Haseong corre segurá-la. Mas como o prota é um cara muito sortudo novamente, ele acaba segurando em um lugar muito sujo de novo. E isso deixa ele em choque, tentando se explicar para Yuna. E depois daquela situação constrangedora, a mulher simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e ajuda o prota a se levantar também. A reação dela, na verdade, decepciona Haseong, que reclama em sua mente que Yuna sempre iria tratá-lo como uma criança e ele sempre seria apenas o filho de uma antiga amiga para ela. Enquanto ele subia as escadas refletindo sobre as decisões que havia tomado em sua vida, ele dá de cara com Nayeon e se assusta perguntando a mesma se ela não deveria estar jantando lá embaixo. Ela, mexendo no celular de novo, simplesmente não responde nada e se vira zombando do prota por ter ouvido tudo que ele estava resmungando. Desesperada e envergonhada, Haseong segura ela e pede para que ela esquecesse de literalmente tudo que o mesmo havia dito, enquanto a garota fica com uma cara de bunda. No outro dia, já no colégio, o rapaz não conseguia tirar de sua mente a linda tarde que ele passou com Sueyun e não conseguia acreditar que ele realmente tinha conseguido tudo aquilo. Enquanto o coitado estava perdido em lembranças todo feliz, do nada, Sueyun aparece ao lado do rapaz perguntando ao mesmo o que é que ele estava fazendo, dando um baita susto no coitado. Por estar nervoso, ele acaba chamando a professora por seu nome e fica envergonhado por isso, porém a professora responde a ele que não tinha problema algum. Completamente normal, como se nada tivesse acontecido, Sueyun pergunta ao prota por que ele estava tão motivado hoje se ele tinha visto a tia Yuna. Nayeon tinha mandado uma mensagem para o prota que deixou de responder por um segundo e a menina coringa com isso, gritando no meio de todo mundo para que o prota não ignorasse ela. Enquanto Sueyun e Haseong estavam indo para a sala de aula, acabam se deparando com o presidente e a irmã do vice, que entram em desespero dizendo que não tinham feito nada de errado e só estavam conversando. E após uma longa tarde de amor, o prota já mete marcha, fazendo flexões, surpreendendo até mesmo Nayeon, afinal o garoto nunca nem ao menos levantava cedo, quem dirá então se exercitar. Enquanto observava o garoto fazendo suas flexões matinais, Nayeon fica refletindo que na real já fazia alguns dias que ele estava extremamente estranho. Tudo nele estava diferente, até mesmo as roupas, que antes ele ia de qualquer jeito para a faculdade, agora ele se arrumava e muito, e se perfumava todo para ir até a faculdade. E também agora o garoto, além de estar ficando forte, estava fazendo realmente os exercícios, sem que tentasse burlar ou dar uma de espertinho e se safar disso. E depois de refletir muito sobre o que estava acontecendo, cheia de ciúmes, Nayeon grita que não era possível tudo isso ser apenas por conta de uma simples garota. Por estar com muitos ciúmes mesmo de Haseong, a garota chega até o mesmo interrompendo o treino e logo pergunta se ele não deveria estar estudando ao invés de perder todo o seu tempo malhando. Envergonhada, a loirinha corre para dentro de seu quarto e fica se perguntando quem seria essa mulher e se na verdade realmente tinha alguma outra mulher que estivesse interessada em Haseong. A primeira pessoa que vem na mente da garota é Uni. Afinal, ela sempre vai incomodar Haseong mostrando essas roupas extremamente escandalosas e nessa semana ela incomodou bem mais do que o normal. Logo ela corre ligar para Jiseong, que fica se perguntando qual é o milagre para Nayeon estar ligando para ela hoje. A loirinha, poucas ideias, logo mete a boca no trombone e começa a dizer algumas verdades, ofendendo completamente a garota. Tudo isso literalmente do nada, deixando a coitada sem entender bulhufa sobre o xingamento. Jiseong então responde que não estava interessada em Haseong. Afinal agora ela estava em um encontro com seu namorado que é 1000 vezes melhor do que aquele magrelo torto. O que deixa Nayeon mais irritado ainda com isso, que grita a menina, dizendo que ela não passava de uma energúmena e que não deveria comparar o seu opa com nenhum outro homem no mundo. E depois de toda essa briga desnecessária e jogar o seu celular para longe com ódio, a loirinha fica se perguntando se não era Jiseong, então quem seria? E refletindo mais a fundo, ela tem a brilhante ideia de pegar o celular do prota e assim conseguir pesquisar mais a fundo com quem o mesmo andava conversando nos últimos dias. Logo ela bota o seu plano em ação e espera a Haseong entrar no banho para que assim pudesse ficar com seu celular completamente vulnerável, então ela conseguiria pegá-lo. Porém, quando a garota estava mexendo no celular do mesmo, o garoto também tem a brilhante ideia de pegar o seu celular, mas acaba se deparando com Nayeon. Logo ele grita pela garota e nesse momento ela percebe que já não tinha mais nada que ela pudesse fazer, tudo aquilo já estava perdido. Porém a loirinha, esperta como sempre, Nayeon superou todos os limites humanos e conseguiu reagir mais rápido que qualquer um nesse mundo. A ideia dela não é das melhores. Ela pega uma zorba do prota e pergunta se o mesmo não estava vendo que ela simplesmente estava cheirando uma zorbona. No desespero, o que é que a gente não faz, né? Eu não faria isso não, lá ele. Logo Nayeon pergunta ao prota por que ele estava estranhando algo tão normal, e irritado o garoto puxa sua cueca dizendo que isso não era nada normal, e entra no banheiro de novo, pelo menos ele não descobriu a verdade, uai. Enquanto olhava as conversas do rapaz, Nayeon resmunga que aquele nerd não tinha nenhuma conversa a não ser com homens e alguns professores, e diz que Haseong é tão solitário que ela mesma já estava se sentindo envergonhada por pensar que ele poderia estar conversando com alguma outra garota. Enfim, ela desiste, resmungando que havia se preocupado à toa, se bem que não teria nenhuma explicação para ele começar a malhar assim literalmente
simplesmente do nada. Por fim, a paranoica se vira pro nada abraçando um travesseiro, dizendo que talvez ele só estivesse assim malhando para impressionar ela mesma. Coitada. E de repente, muito irritado, o prota grita tão alto que lá do quarto de Naeon ela consegue ouvir. E ele a pergunta se ela estava maluca por ter pego seu celular, deixando a garota completamente em choque. No mesmo momento, ela corre até a janela e joga o celular do garoto pela janela, que pergunta que barulho tinha sido aquele. Porém, ela ainda consegue disfarçar. Enquanto isso, na casa da professora Soyun, seu irmão Guzuro, que foi expulso da casa de sua mãe e não tinha a menor ideia do que iria fazer com a sua vida, pergunta a garota se ela tinha arrumado algum namorado ou coisa do tipo para estar se arrumando assim daquela forma. Na hora, Soyun responde que ele deveria voltar a dormir para que assim não ficasse mais falando dessas besteiras desnecessárias. Irritada, ela responde a seu irmão que na verdade hoje é um dia muito importante para ela e que ao invés do mesmo ficar falando asneiras sobre elas, deveria torcer para que ela fosse muito bem. Soyun adorava ser professora, pois além de ter um salário muito bom, ela ainda era responsável por cuidar e formar futuras gerações. E a mesma refletia consigo que se conseguisse poder ficar mais algumas horinhas na universidade seria realmente muito bom para ela. Assim que ela entra na sala de aula, já estava toda animada e pergunta à turma se estava com energia o suficiente depois de descansarem no final de semana. Afinal, hoje teriam muito trabalho a fazer. E depois de toda a desconfiança e toda a desavença que os ciúmes que Naeon tinha do prota causou, até mesmo na universidade eles ficavam trocando farpas entre si. Mais tarde o prota e Soyun saíram para jantar. E no jantar, Haseong pergunta mesmo se não seria melhor que eles fugissem de todos para que pudessem então aproveitar o seu amor em paz. Nessa hora, a professora até dá uma encasgada na comida. Haseong começa a explicar para ela que se fosse uma outra garota, ele não precisaria esconder que estava namorando. E na realidade, odiava o fato de ter que esconder como eles se sentiam, afinal os dois já eram bem adultos. Soyun brinca com o prota dizendo que caso mesmo estivesse preocupado com a reação de sua mãe, então podia ficar de boa. Afinal, há muito tempo atrás, ela tinha feito Su prometer que casaria com o prota quando ele enfim crescesse. E logo ela aproveita para contar a história do dia que essa promessa aconteceu, mas o problema é que as duas estavam bêbadas e não falavam lé com cré. Ela enfim termina dizendo que tudo isso tinha sido apenas uma brincadeira, afinal quando ele nasceu todas elas estavam em uma situação um tanto quanto ruim. E acrescenta dizendo que de qualquer maneira foi um momento muito difícil para elas. Porém ela conseguiu aprender uma coisa depois de passar por aquilo com suas amigas e isso deixa o prota muito curioso. Quando o prota pergunta mesmo do que é que ela estava falando, logo Su responde que era para aproveitar o momento, pois mais cedo ou mais tarde você poderia acabar se arrependendo por não ter aproveitado. Logo ela se levanta dizendo que já estava muito tarde e ela realmente precisava ir embora. E diz ao prota que se ele não gostava de namorar escondido, então ela não iria mais o procurar para que o mesmo não ficasse mal. Ela se retira do estabelecimento após pagar a conta e sai dizendo para o garoto que ficou com cara de tacho que foi bom enquanto durou. Mas rapidamente, quase que na velocidade da luz, o garoto se aproxima de Su todo envergonhado, perguntando a mesma quem falou que ele não gostava de namorar escondido com ela. E ao ver como o garoto ficou extremamente sem graça, ela começa a sorrir e diz ao mesmo que realmente adorava muito a honestidade dele e que ele era realmente muito especial. Su pede para o prota comprar algumas coisas para que eles pudessem comer enquanto assistiam um filme durante a noite. E o rapaz sai correndo todo bobo dizendo que era ela que mandava. Porém o prota volta todo envergonhado dizendo que não conseguiu comprar nada porque ficou com vergonha de um amigo seu que estava trabalhando ali no caixa. Ao ver Haseong todo encolhido de vergonha, Soyun fica refletindo que nunca imaginou que esse garoto pudesse ter vergonha de alguma coisa na vida, afinal ele sempre foi muito comunicativo. Su logo se põe à frente do prota e começa a ir em direção à loja dizendo que estava tudo bem e queria resolver esse biozão para o mesmo, enquanto o coitado agradecia a ela. Mas quando Su vai fazer as compras, o rapaz do mercado fica olhando meio torto para ela e na hora ela começa a se perguntar se o mesmo seria então um de seus alunos e se fosse, bom, seria bem desagradável. Afinal, se ele é amigo de Haseong, tinha uma grande possibilidade de ser aluno de Su. E com isso a professora fica se perguntando como ela pôde ser tão idiota e desligada de não ter pensado nisso. Assim ela tem a brilhante ideia de fingir que literalmente nunca tinha visto aquele garoto na vida até que por fim conseguisse sair dali daquela situação horrível. O cara realmente era aluno de Su e fica muito envergonhado por se perder em seus pensamentos e esquecer de devolver o cartão da senhorita para a mesma. Que climão, hein, mano? E após todo esse desconforto, Su chega dizendo ao prota que não tinha nenhum problema em fazer as compras em um lugar que um conhecido trabalhava, em que da próxima vez, mesmo que fosse a mãe dele, ele teria de ir sozinho. E logo eles chegam em um hotel para que pudessem ficar um tempinho juntos. E Haseong fica abismado com tudo aquilo, completamente animado. O maluco corria pra tudo que é lado, parecendo mais uma criança, até que ele enxerga um PC gamer e grita para Su que aquilo ali era incrível, afinal até mesmo um computador de última geração estava ali. Porém, o que os dois pombinhos não sabiam e nem imaginavam é que na verdade que alguém tinha seguido eles até ali. E esse alguém era ninguém menos, ninguém mais do que Naeon. E lá dentro, após tomar banho enquanto o Su estava deitado, ela explica pro prota sua frase que ela usou no restaurante e diz que não é porque ela deve aproveitar cada momento que ela sempre estará fazendo o que quiser e o que bem entender. E depois de uma outra longa noite de amor, o prota olhando todo apaixonado para Su, diz a mesma que gostava de como as coisas entre eles estavam indo e que também gostava do fato de ter conhecido ela e de poder tê-la em seus braços. Do nada o telefone começa a tocar e Soyun corre atender enquanto o prota fica preocupado pensando se tinham feito alguma coisa de errado, mas simplesmente era a portaria e lembrando a garota do horário, que responde que iria ficar mais um tempinho por lá, desligando o telefone na cara da atendente. E enquanto Haseong se divertia pra caramba, a sua amiga e antiga companheira de universidade estava desolada em seu quarto chorando por ter perdido seu amor. A garota estava completamente triste, até mesmo queria acreditar que eles estavam no hotel apenas para usar o computador gamer que tinha nesses lugares e para tentar tapar um pouco a rachadura que formou em seu coraçãozinho. A coitada tentava até mesmo acreditar que os dois estavam treinando escondidos. Afinal, isso explicaria o porquê Haseong estava todo bombadão. Ela até tinha alugado um quarto do hotel do lado
lado de Haseong, mas quando ela já estava se acalmando e acreditando que eles realmente estavam treinando, ela consegue ouvir Haseong dizendo que gostava de ter Su em seus braços. E com isso Nayeon finalmente cai na real e entende tudo o que estava acontecendo, e resmunga que tinha ficado tranquila após verificar o celular do garoto. Ela só não esperava que fosse assim.